E eu olhava a aparência e dizia, ok, você está sentindo, mas eu não estou vendo. Ninguém está vendo o que você está sentindo. Você precisa arranjar uma forma de comunicar isso na sua aparência, na sua fisiologia, na sua expressão. Então, qual que é o segredo de hoje? É sempre bom quando a gente dá aquele passo da ação, né? Sai da zona de conforto, porque é esse que é o caminho da gente conquistar as coisas novas. É fazer aquilo que a gente não faz, justamente, né? Fazer coisas diferentes. E hoje é sobre como dizer, como entregar. A gente vai falar um pouco da linguagem não verbal também hoje, que a maior parte da nossa comunicação é não verbal. E as pessoas percebem isso. Elas conseguem perceber quase como você está se sentindo pelo tom de voz, pela sua expressão, pelo modo como você gesticula ou não. Quando a gente conhece essas técnicas de performance e de conhecer um pouco sobre como o ser humano funciona, né, a gente se sente até um pouco exposta, nua. Você fala, nossa, tá todo mundo percebendo o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. É quase isso. O bom da performance é que a gente consegue controlar um pouco essa aparência, aquilo que a gente passa para as pessoas. É óbvio que se eu não performar, se eu estiver nervosa, as pessoas vão perceber isso pela minha fisiologia. É uma reação natural, química. O meu cérebro está enviando para o meu corpo esses impulsos e eu começo vou respirar rápido, vou ficar mais agitada. Agora, eu posso estar sentindo isso e performar como? Controlar o que eu estou comunicando, a minha aparência. Como é que eu controlo? Com fisiologia. Por exemplo, eu estou super nervosa, mas se eu coloco uma cara de coerência, se eu estou respirando naturalmente, se eu faço pausas, se eu gesticulo, a pessoa não vai ler logo o meu nervosismo. Então, é só um exemplo de como a performance pode ajudar a gente a criar a aparência daquilo que a gente quer comunicar. Esse é o poder que a gente tem. Esse é o controle que a gente pode ter. Isso eu aprendi como atriz e também ajudando outros atores e atrizes na televisão e no cinema. Alguns atores que trabalharam comigo diziam assim, Priscila, mas eu tô sentindo dentro de mim, eu tô sentindo essa emoção. E eu olhava a aparência e dizia, ok, você tá sentindo, mas eu não tô vendo. Ninguém tá vendo o que você tá sentindo. Você precisa arranjar uma forma de comunicar isso na sua aparência, na sua fisiologia, na sua expressão. Então, qual que é o segredo de hoje? É a gente comunicar na nossa fisiologia, na nossa expressão, na nossa voz, nos nossos gestos, aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. Geralmente as nossas inseguranças que vai comunicar coisas que a gente não quer em determinadas situações. Fazendo só o parênteses aqui de que a vulnerabilidade ela é positiva. A vulnerabilidade é uma coisa boa, ela significa poder e não fraqueza. Só que a gente tem que saber usar. A vulnerabilidade não é um descontrole total. Uma vulnerabilidade numa apresentação, ela é planejada ou planeada, como se diz aqui. Eu penso, esse momento é um momento em que eu vou vulnerabilizar, vou aqui abrir meu coração. Ok, me emocionei, a lágrima escorreu, eu respirei e volto a retomar. A autoridade, a notoriedade, ela não está em nós, ela está em como as pessoas nos veem, né? Elas nos percebem como. Então, quando a gente entra no controle da nossa comunicação, a gente pode persuadir um pouco, conduzir um pouco o modo como as pessoas estão nos vendo. Se eu me mostro uma pessoa muito insegura, fraca, choro, fico abalada com qualquer coisa, eu estou construindo a minha imagem para as pessoas. E as pessoas já pensam, tá, a Priscila é assim, assada, nananã. Pronto, cristalizou. Agora, se eu mostro outra coisa, a pessoa também fica com essa imagem de mim. Ela é assim, assada, nananã. Por que isso é importante? Só para fazer um parênteses, por que isso é importante, o modo como as pessoas nos veem? Porque isso é o que abre e fecha portas
profissionalmente para nós, na vida pessoal também, mas aqui a gente está falando mais do sucesso profissional, né? Então, geralmente, eu vou dar oportunidades para aquela pessoa que me passa mais confiança, mais segurança, uma pessoa que eu gosto, que eu tenho empatia, né? Então, é nesse lugar que a gente tem que se posicionar. Claro que para ter um impacto real, a pessoa tem que estar num processo individual, onde eu converso com a pessoa, ouça as dores, os bloqueios, os objetivos, e aí a gente constrói uma apresentação e que é mesmo estratégica para o objetivo da pessoa, porque qualquer pessoa pode aprender. Eu sei porque eu ensinei pessoas iniciantes, atores e atrizes iniciantes. Então, são aquelas pessoas que você olha e fala, como é que faz? Pessoas super tímidas, às vezes, porque a pessoa tímida vai fazer teatro, justamente, né? Para desbloquear, para... Então, eu peguei muitas pessoas nesse processo, como se fala, de raiz, né? Tendo que lidar com todos esses desafios a nível pessoal, mas eu acho que o diferencial aí são pessoas com aquela disponibilidade para o desconhecido, aquela coragem, sabe? Eu tô farta de estar nesse lugar, quero crescer, e vai. A confiança, credibilidade também está muito relacionada com o que a gente falou ontem na aula do pitch, que são as questões estratégicas que estão ali, as palavras que a gente usa, como a gente constrói a argumentação, isso já comunica sobre nós. E depois, essa parte do encanto, da sedução até da performance. Eu ajudava essas pessoas a criarem os personagens, mas na área do empreendedorismo, como é que eu podia ajudar pessoas que não tinham experiência de teatro e nem queriam ser atores e atrizes, né? As pessoas só queriam os recursos. E eu descobri e fui criando um método de como poderia ser desenvolvida uma persona profissional, uma personagem profissional. O termo personagem mais familiar, né? Mas talvez aqui eu também uso o termo persona, que é uma variação nossa, vamos dizer assim, uma variação da sua personalidade. E eu acho muito engraçado, ainda vou falar aqui da frase, a gente ouve muito, né? Seja você mesma, eu sou sempre eu mesma, eu sou eu mesma. E acho muito engraçado, porque, na verdade, quem é eu mesma, né? Eu sou Priscila em vários contextos. Eu sou Priscila empreendedora, amiga, mãe, filha, e cada papel, vamos dizer assim, cada papel desses que eu apresento, ele tem características próprias. Eu não sou sempre igual em todos os papéis, porque cada papel tem necessidades diferentes. Eu, como mãe, desempenho um papel que tem características para cumprir um objetivo. Como profissional, eu tenho um papel para desempenhar, então eu preciso de algumas características minhas específicas para aquele lugar. Como amiga também, como filha também. Então a gente entendeu um pouco essas nossas possibilidades, que a gente faz isso diariamente e fala, eu sou eu mesma. Mas na verdade não é, porque a gente está sempre escolhendo. A gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente escolhe o tom de voz que vai usar, a gente escolhe o que vai dizer, a gente escolhe fisiologia. Sempre que você está escolhendo recursos teus, você está entrando em performance. Você começou a performar. É um pouco a atriz e o ator, vamos dizer assim. Alguém que já explorou isso, já fez alguma personagem, já fez alguma peça de teatro, que já tem explorado um pouco mais um pouco mais fora da sua personalidade. Porque esses papéis que eu tô falando, põe aí nos comentários, se alguém já fez teatro aqui, já tem alguma experiência com teatro. Porque performar, como a gente faz no dia a dia, os nossos papéis, é muito próximo de nós, é muito próximo da nossa zona de conforto, né? Às vezes tem situações que eu não tô tão confortável, mas transito um pouco, né? Uso aqui meus recursos e faço escolhas. Será que agora respondo? Será que não respondo? Enfim. Mas ainda é um pouco com o meu jeito de ser. Qual que é a ideia aqui? A minha ideia é que você comece a performar características daquela pessoa que você ainda não é, mas quer ser. E é como é que você imagina que você pode vir a ser? Como é essa pessoa? Como ela é? Quais são as características dessa pessoa?
como ela se move, o que ela diz, como você imagina, confiante, clara, direta. E a comunicação é aquela habilidade para a vida, né? Que são aquelas coisas que é ao longo da vida. E quanto mais a gente consegue se empoderar para falar aquilo que pensa, que acredita, que acha que tem que ser dito, para alcançar pessoas. A minha necessidade aqui surgiu muito, eu também adoro a comunicação, e surgiu muito de querer alcançar mais pessoas, das pessoas entenderem, de poder realmente ajudar. Mas não é fácil, porque a gente precisa empacotar o que a gente sabe de uma forma que as outras pessoas entendam, né, que faça sentido para as outras pessoas também, porque na nossa cabeça é tudo tão claro. A gente às vezes tem a pretensão de que as pessoas estão lendo o nosso pensamento, estão aqui dentro, mas não estão. Então às vezes a gente tem que arranjar a forma de transformar isso numa coisa e depois entregar essa coisa para a pessoa. Depois essas características que a gente performa com o tempo e com o hábito, a gente começa a integrar essas características. É o que eu chamo de ciclo virtuoso. Eu uso muito essa expressão com a autoconfiança, por exemplo. Se eu não tenho autoconfiança, ou vou fazer uma apresentação, não me sinto autoconfiante, o que eu posso fazer agora? Eu posso performar a autoconfiança. O que é performar a autoconfiança? Como é uma pessoa autoconfiante? Qual é a aparência dela? O que ela faz? Como ela fala? Como ela se movimenta? É isso. É simples como isso. Então eu estou insegura e vou performar autoconfiança. Vou levantar meu ombro, vou levantar a cabeça, vou soltar a minha voz, vou gesticular, vou dizer aquilo que eu quero dizer. E nisso, mesmo que internamente eu esteja pouco confiante, as pessoas vão olhar para mim e vão acreditar, elas vão ler a autoconfiança e vão transmitir isso para mim. Quando eu olhar para as pessoas, elas vão estar me dando um feedback, é quase aquele te validando, assim, vamos dizer, e isso reforça a tua autoconfiança, que está baixinha lá dentro, que ninguém está vendo. E você fala, as pessoas não estão percebendo a minha insegura. Aí você fica mais confiante. Aí você passa mais confiança para as pessoas te olham com mais confiança, você fica confiante, esse ciclo vai. É o ciclo virtuoso. E a gente pode fazer isso com essas características. Claro, um discurso geralmente é definido como uma pessoa falando e as outras ouvindo. Mas, para haver conexão, esse é quase como uma dança, é como dançar o tango. É preciso duas ou mais. Né? É uma relação. Se eu ficar falando sozinha, só preocupada com o meu conteúdo, blá, 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 não há conexão, as pessoas se desconectam de mim. E também eu falo da autoconfiança, que a gente tem que se validar bastante para conseguir ser autêntica. Porque o que eu realmente quero aqui? O que eu quero mostrar mesmo? O que eu gostaria de falar mesmo, mas tenho medo? E eu só posso ser mesmo autêntica se eu fortalecer a minha autoconfiança. E eu me valido. Independente do que as outras pessoas digam e pensem. Eu gostaria que vocês imaginassem essa pessoa que é você daqui a um tempo. Imagina o que ela faz. Quem é essa personagem? Imagina você num filme com essas características, como ela seria? O que é performance? A performance é justamente o que possibilita esse engajamento e essa conexão com as outras pessoas. Tudo tem a ver com entrega, como você vai fazer a sua apresentação. A performance é como você usa a sua voz, o seu corpo, as pausas, tudo que você pode controlar, seu instrumento. Atores e atrizes, né, têm esse instrumento de trabalho, é seu próprio corpo e tudo. Mente, voz, fisiologia, tudo. Emoções. E por que eu gosto disso? Porque eu posso controlar. É a única coisa que eu posso controlar. Eu não posso controlar mais nada. O mundo externo, fora de mim, eu não posso controlar. E é uma das coisas que eu já falei que a gente tem que desapegar até para se sentir mais segura e confiante. Entender que a gente não pode mesmo controlar. Mas eu posso controlar já tanta coisa, né? Imagina, eu posso controlar o que eu faço com a minha mão. Qual o tom de voz que eu falo?
Que movimento eu faço? Eu posso controlar meu olhar, eu posso controlar como eu me visto, eu posso controlar muita coisa. E é isso que eu vou usar para criar o impacto que eu quero. Como é que teu público responde? Aqui na internet tem um diferencial que eu não estou vendo vocês agora, mas pretendo ver depois. Mas quando a gente está ao vivo, a gente tem pode desenvolver tipo um radar, né? A gente observa as pessoas e dá para ver se a pessoa está com sono, se a pessoa está desanimada, se a pessoa está distraída, se está conversando, se está olhando para o telemóvel. E isso é uma skill, isso é uma capacidade. Eu, como artista, tive que treinar isso, por quê? Porque conforme eu sinto como a audiência está reagindo à minha apresentação, eu posso ir variando a minha performance. Se eu sinto que as pessoas estão muito embaixo, muito low, eu já aumento o tom de voz. Gente, você já joga uma pergunta, lança uma proposta e as pessoas já se mexem na cadeira e tal. Então, ou não, ou tá todo mundo muito, mas eu também tenho uma opinião sobre isso, PPP, todo mundo falando. Aí eu falo, gente, olha, uma coisa interessante. Muda o meu tom de voz, muda a minha fisiologia, e as pessoas começam a prestar atenção. Então, é muito legal esse jogo, quando a gente já está mais confiante, de entrar nessa relação com a sua audiência e com a sua performance também. E aí que a comunicação está funcionando mesmo, porque há conexão, há relacionamento. E aqui a gente está falando de linguagem não verbal. Né? Tudo que você comunica sem falar. Eu gosto muito que as pessoas se filmem e se vejam. E quando eu treino as pessoas, eu gosto muito que gravem vídeos e eu dou feedback dos vídeos junto com a pessoa. Porque às vezes a pessoa, quando se vê, ela fala assim, nossa, eu faço isso. Eu não sabia que eu fazia isso. Eu não sabia que eu ficava... eu não sabia que eu tinha um tique, que eu ficava assim. Eu não sabia... Enfim, a pessoa se descobre quando está se vendo. E por que isso é bom? Porque ela precisa saber se o que ela está comunicando é aquilo que ela quer comunicar. Que às vezes é uma distância. Aquilo que eu acho, como o exercício que eu pedi para vocês fazerem. Como você acha que as pessoas te veem? E às vezes há uma distância entre aquilo que você é, aquilo que você está passando e aquilo que as pessoas estão dando de você. E aí, às vezes, quando você assiste, você fala, não é isso que eu quero comunicar. Às vezes você vê que você está assim, falando, e você fala, nossa, pareço super triste, desanimado, eu quero isso. E aí, o fato de você se ver já ajuda a mudar a sua performance. Você já pensa, não, eu tenho que estar com a cabeça mais erguida, ou eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assim. Então, quando você se apresenta, uma coisa que a gente precisa, né, nessa performance, é começar a se sentir confortável com os holofotes, vamos dizer assim, confortável com muita atenção, ou alguma atenção em nós. É confortável com esse papel de protagonista, em que muitos atores e atrizes têm, por exemplo, no teatro, né? Imagina, estou sozinha no palco, falando meu texto, todo mundo olhando para mim, parece que eu estou segurando o espetáculo na mão, né? Não posso errar. E esse é um lugar que pode ser muito desconfortável se a gente não está preparada, não tem treino. Então, é um lugar bom para a gente começar a treinar. Como é que consegue, Priscila, essa autoconfiança? Treino, prática, constante. Sempre. É como aprender uma língua. Eu quero aprender inglês. De 15 em 15 dias eu vou aprender uma frase. Eu quero aprender inglês. Todo dia, 1 hora, eu vou treinar, vou estudar, vou praticar. Né? E não adianta só estudar. Eu trabalho muito com prática. Eu converso, tenho teoria, mas vamos para a prática. Vamos, porque é no terreno que a gente é erro, acerto. Errou, vamos fazer de novo. Olha, isso aqui ficou legal, isso aqui mudou. E isso acelera muito o processo. As pessoas integram muito mais rápido com a experiência prática. Essa importância, né, de você se sentir confortável com os holofotes. Significa aceitar o papel central. E, na verdade, aqui aceitar o papel central da sua vida. Aceitar você como papel central.
Quando você começa a se posicionar, né, a comunicar, a falar, a dar voz, a trazer essa autenticidade, como a Emma falou, a liderança, como a Ana Alves, você acaba por consequência disso é você conquistar um nível de exposição diferente. As pessoas vão olhar para você, você começa a se destacar. E muitas pessoas se sentem desconfortáveis nesse lugar, quando começam a captar muita atenção. E tem pessoas que até se abafam, até falam, ai não, deixa aqui quietinha, não, nem vou falar nada. Mas a performance ajuda muito, mesmo quando a pessoa ainda está desconfortável. O que se pode fazer aqui? Né? Eu vejo muito que tem a ver com a criação da persona e a gestão das emoções, que eu também só consigo fazer performar se eu souber gerir as minhas emoções, porque senão eu também não consigo, né? Eu tenho que fazer eu tenho que respirar, sorrir, fazer pausas, fazer cara de coerência, parece que tá tudo bem enquanto eu tô gerindo as minhas emoções. Né? Então, dá para fazer isso apesar do medo e apesar da insegurança. Então, a performance é o quê, gente? A performance é isso que os atores e as atrizes fazem. Elas constroem uma personagem com as características do papel e representam. Qual que é a diferença entre os atores e atrizes e nós, vocês que estão aqui? São pessoas que sabem técnicas e aplicam para conquistar os seus objetivos. Então, a diferença é só que essas pessoas aplicam na profissão delas e a minha proposta é que vocês apliquem na de vocês. Criar essa persona que vocês querem ser hoje e começar a performar. E, se quiser, indo ao encontro dessas características, integrando para você realmente na sua vida, de tanto que você faz, aquilo vai se tornando o tal ciclo virtuoso e quando você vê, você já está. Vamos falar aqui um pouquinho da linguagem corporal, que é um elemento crucial para falar em público com eficácia. Mas dominar a linguagem corporal, gente, não é aquele monte de regras. Aí onde coloco o braço? O que eu faço com a mão? Eu não posso fazer assim, porque senão as pessoas vão pensar que não sei o quê. Não é sobre isso. O poder da linguagem corporal, ele vem de dentro. Eu no comando. E começa com a sua atitude. Como você está agindo? E é isso que as pessoas estão lendo. Elas estão lendo as suas atitudes, a sua atitude veio das suas emoções internas. Se você não sabe gerir, vem uma atitude que às vezes é inadequada. Mas se você sabe gerir, vem a atitude que você controla, é a atitude que você escolhe. Winston Churchill disse: a atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Não é por acaso que a forma como você se comporta quando você está falando com as pessoas é o que causa mais impacto. É o teu comportamento. Por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, tá no meio de uma discussão no telefone, ai, tá, que droga, tá, bom, tchau, te amo, tchau. Por exemplo, há várias formas de dizer, olha, vem lá em casa, vem tomar um café. Ou eu posso dizer, ah, tá, vem tomar um café, quando você tiver tempo, vem tomar um café. Então, não é o que eu digo, é como eu estou dizendo. E eu posso controlar isso. Outra coisa que a gente pode usar na performance é o espaço. Aprender a usar o espaço como parte do nosso show. Mesmo que a gente não esteja num palco, pode ser uma sala de reuniões, uma sala de apresentação. Arranjar forma da tua movimentação no espaço, se você estiver em pé, que ela corrobore com aquilo que você está dizendo. Faça sentido você estar, por exemplo, aqui no canto da sala e você olha para lá, porque lá tem aquela cadeira e aponta para a cadeira. Todo mundo olha para a cadeira. E volta para cá e olha para o outro lado. É quase como uma dança também. O movimento, o posicionamento faz parte da performance. Só que ela fica depois tão integrada que ninguém repara, só você sabe. Por exemplo, quando você vai ver uma peça de teatro que é bem dirigida, atores e atrizes se movimentam de um lado para o outro, senta, levanta, nessa hora bate a porta, sai, aquilo é tudo marcado.
Quando você disser sim, eu vou embora, a outra senta na cadeira e cruza a perna. Tá tudo marcado. Só que aquele desenho que você está vendo, ele é fluido, ele faz sentido. Então, é um pouco isso que a gente pode adotar também. Como é que a gente vai se movimentar no espaço? Quando eu digo aquela palavra, quando eu fiz aquele comentário, onde é que faz sentido eu estar perto de quem, olhando para onde, tá? Então, também ter essa noção do espaço. Essa técnica que eu costumo usar, gente, ela não é só de atores e atrizes, mas eu também estudei as técnicas de agentes do FBI, técnicas que eles e elas usam para se infiltrarem, né? E também usam a performance, usam as personas. E que eu acho muito interessante ao ponto de conseguir fazer criminosos se confessarem, de terem resultados por causa dessa performance, né? Eles falam, ok, agora você vai lá e infiltra no bairro, não sei da onde. E a pessoa vai, pronto, muda a roupa, muda a fisiologia, muda a voz e consegue o objetivo. E por que a gente não pode fazer isso na nossa vida, que é tão mais simples e menos arriscado do que, por exemplo, ser agentes infiltradas do FBI? Eu gosto sempre, na minha vida, de dar sempre uma puxada, sempre uma esticadinha na zona de conforto, sabe? Quando eu me sinto muito bem, que tá tão bom, quentinho no meu sofá. Pra mim funciona muito. Olha pro resultado, vê se tá funcionando do jeito que você tá fazendo. Claro que há coisas que levam tempo, só que a gente tem que ver se o processo tá alinhado, porque às vezes a pessoa tá indo numa direção que não tá funcionando. E hoje a maior parte das pessoas fecham negócios com quem elas gostam, como eu falei, né? Com quem elas percebem que acrescenta valor. Queria que vocês pensassem aí na vida de vocês, com quem vocês preferem trabalhar? Uma pessoa que você gosta ou uma pessoa que você não gosta? Que você simpatiza ou que não simpatiza? A gente faz isso direto, a gente faz escolhas diárias, até em quem que a gente vai prestar atenção. Se a pessoa merece a nossa atenção. Eu já acho um luxo, até aproveitar, obrigada pela presença aqui hoje, que eu considero um luxo as pessoas disporem de tempo para ouvir, para arriscarem aprender coisas novas. Então, a gente funciona assim, a gente tem que passar pelos nossos filtros, né, as nossas escolhas, e as pessoas estão fazendo isso com a gente também, todo o tempo, tá? Elas estão vendo se a gente passa ou não no filtro delas. Vocês gravam vídeos? Vídeo CV, vídeo de apresentação. Vocês sabem como é falar remotamente com você, por exemplo? Você já viu um vídeo seu? Quem já fez um vídeo aí, coloca nos comentários. Quem já gravou um vídeo e já se assistiu? Põe eu, que já teve uma noção assim de como aparece. Você conhece a sua voz, as suas expressões, os seus tics. Você já percebeu como isso ressoa? Eu, no início, quando eu comecei a me assistir, eu achava estranha a minha voz, né? Mas é muito natural a gente achar estranha a nossa voz, porque a gente ouve a nossa voz de dentro, né? A gente não ouve dos equipamentos, então sempre soa estranho. E eu fazia gestos que eu não tinha noção quando eu estava em pé. Eu gesticulava muito, a minha mão mexia muito embaixo. Eu falei, nossa, mas eu mexo tanto a mão, eu não tinha noção. Muito importante, só que não basta uma vez na vida, porque a gente vai mudando ao longo da vida. A gente vai se transformando. Se a gente conseguir ter uma consistência nesse processo, é muito interessante. Eu acho que é revelador. A verdade é que a gente consegue ter muitos mais resultados quando a gente se conecta com as pessoas e quando a gente ajuda as pessoas a se conectarem com a gente. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas de mente milionária e bem-sucedidas estão acostumadas a viver no desconforto. Isso foi uma coisa que eu li e das pesquisas que eu tenho feito, né, que eu costumo ler. Então, é realmente uma coisa muito comum entre as pessoas que conquistam esse sucesso profissional, estão nesse lugar, né? Que é viver no desconforto, sempre, todo dia, praticamente. Elas aprenderam. E a gente, às vezes, não tem esse treino e qualquer coisinha que fuja um pouquinho, a gente já fica, não sei, não estou preparada, não posso, vou errar.
né? Sendo que às vezes a gente entra num ritmo de crescimento que não tem tempo para essas coisas, é para fazer, né? Como eu disse, feito é melhor que perfeito. Próximo, vamos para frente. Plano B. E agora o que a gente vai fazer? É isso, não dá para a gente ficar ali arrastando as correntes. Então, aprender um pouco a estar nesse lugar de desconforto um pouquinho mais e não sair correndo. É para fazer mesmo o que é desconfortável. Não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa. É o lugar onde a gente cresce, é nesse desconforto. É como se promover, como marketing pessoal, como saber se vender. Eu não tenho que fazer porque eu gosto. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E isso não é só pessoas empreendedoras, pessoas que trabalham por conta de outras pessoas também. Tem que saber manter um discurso que sim, eu acrescento esse valor, né? Eu estou aqui e ajudo nisso, nisso e nisso. A minha presença faz diferença, por isso, isso e isso. Gravar vídeos, fazer apresentações poderosas, comunicar com assertividade. A gente não tem que gostar, a gente tem mesmo que fazer. Né? Não é aquela coisa, eu escolho não fazer, obrigada. Eu fui dar uma formação numa empresa que pessoas da área da contabilidade, pessoas que ficavam ali sentadinhas no computador escrevendo, foram fazer treinamento comigo de comunicação. Porque tem que se comunicar sim, né? Tinha que comunicar com as outras pessoas que são comerciais, que são mais extrovertidas, e as outras pessoas que estão ali no computador queriam estar quietinhas, mas depois, quando havia interação, aquilo não funcionava. E tudo que é diferente, às vezes a gente quer sair correndo, a gente não experimenta ficar lá um pouquinho, né, na dor. Quantas pessoas tem por aí que adorariam te conhecer, mas não tem essa oportunidade, porque não sabe que você existe. E às vezes sabe que você existe, mas não sabe o valor que você pode acrescentar para elas. Quantas? E às vezes, quando a gente não comunica, quando a gente não faz vídeo, não se apresenta, não faz pitch, parece que a gente está sozinha no mundo com a nossa ideia. E depois é muito ruim quando a gente não se põe no terreno, porque a gente não tem feedback das pessoas. E é surpreendente às vezes. Eu falo de experiência própria como empreendedora aqui, que é quando eu comecei a falar com as pessoas falavam, nossa, Priscila, você faz isso? Gente, eu preciso disso, que legal, isso é importante, o trabalho que você faz é importante. E a gente fala, olha, é bom saber, porque eu não falo com ninguém, ninguém sabe. Mas quando a gente começa a falar para as pessoas, e é muito legal o pitch, como vocês treinaram ontem, se vocês colocarem na vida de vocês, vocês vão ver que é muito legal. Quando vocês começarem a falar o pitch para as pessoas, para o seu meio, amigos, família e colegas e todo mundo, vocês vão começar a ter feedback e as pessoas vão falar, nossa, você faz isso também? Que legal, eu gostaria de ter alguém que fizesse isso para mim, por exemplo. E a nossa confiança nas nossas ideias, nos nossos projetos, começa a aumentar. E é muito bom, aí a gente pensa, ok, estou no caminho certo, é mesmo isso, vou só melhorar isso e aquilo e aquilo outro. Então, qual que é o problema de não ter consciência de performance, que é a maior parte das pessoas, né? Quem não tem treino, não tem consultoria, nunca investiu. Tem gente que nem sabia que existia consultoria de apresentações. Quando umas pessoas que iam prestar o concurso do Acredita Portugal me descobriram, eles ficaram, nossa, eu preciso de você, vou apresentar daqui a 3 dias, não sabia que você existia. Então, tem para tudo hoje em dia. Então, o problema dessas pessoas é que muitas dessas pessoas entram no palco, numa reunião, numa entrevista, sendo elas mesmas. É aquilo que eu falei lá no início. Então, cuidado com o que a gente ouve. Né? Cuidado com o que você ouve aí, aquelas pessoas que querem te ajudar, mas eu acho que elas querem te descartar. Quando elas falam assim, seja você mesma. Relaxa, seja você mesma, vai lá. E esses dias eu até pus um videozinho engraçado que dizia... Como é ser eu mesma se eu estou aterrorizada? É ser eu mesma aterrorizada? Ser eu mesma é muito arriscado, né, gente? Então, o que eu queria trazer que essa reflexão do ser eu mesma para vocês terem atenção. Por exemplo, um artista, uma pessoa que é artista, ela nunca entra numa situação sendo ela mesma. Ela performa sempre, ela está no controle de tudo que ela pode controlar, porque tudo que tem fora já é muito arriscado, já é muito incontrolável. Então a pessoa vai sendo ela mesma,
está muito fragilizada diante das circunstâncias. A pergunta é, quando eu entro numa situação, quando eu vou lidar com uma situação, eu penso, quais são as características que eu preciso para essa situação? Eu vou fazer uma live? Quais são as características que eu preciso para essa live? Eu preciso conhecer meu conteúdo, estar conectada com as pessoas, estar atenta à tecnologia, se eu tenho bateria, que horas são, é só isso. E dar aqui o meu melhor, né? Estar aqui presente, presença. Isso para quê? Para que essas escolhas que eu fiz, onde pôr a minha atenção, sejam potentes, funcione. O resultado é sempre melhor. Agora imagina que hoje, eu tenho um pouco de dor de cabeça. Ô, gente, desculpa, hoje, não é um bom dia, tá? Vocês, vou aqui ler o que eu escrevi, vocês só aproveitem. Tem gente que faz isso, né? E se a pessoa ser ela mesma, não me apetece, vou aqui entregar. Quantas vezes a gente vê isso nos serviços, né? Quando a gente vai às vezes numa loja, num restaurante, num hotel, serviços públicos, onde for, que a pessoa tá ali, ela mesma, né? Não tô nem aí. Achando que tem por garantido o trabalho, que tem por garantido as relações, tá tudo garantido. Quando a pessoa solta e deixa ao acaso. E é isso que a performance não faz. A gente não deixa ao acaso, a gente aproveita para controlar o que a gente pode. Quais são essas características? O que eu posso mesmo controlar? Voz, atitude, comportamento. Essa é a diferença entre ser você mesma e performar. Quando você é você mesma, você improvisa. Eu chego lá na hora e vejo e correu bem, correu, não correu, não correu. E quando você performa, você é estratégica. Você não está casualmente nas coisas, você está com propósito, você está preparada, você está lá para conquistar a sua oportunidade, para fechar o seu negócio, entendeu? Por exemplo, quem faz consultoria comigo não está queimando tempo, não está a passeio. Não, eu preciso fazer isso aqui tem que ficar bom, eu tenho que entregar, então vamos trabalhar. Né? São essas pessoas que já estão com esse comprometimento. Qual das versões que você acha mais assertiva para te levar ao resultado que você quer? Ser você mesma ou performar? Qual dessas duas versões você acha mais assertiva? Comenta aí. Nisso que eu tô falando, gente, você é protagonista do seu negócio, você é protagonista da sua carreira. E eu sei que é um conceito delicado que às vezes a pessoa não percebe, mas então eu vou ter que ser feia, eu tenho que fingir, e não tem nada a ver com fingir, na verdade tem a ver com encontrar um lugar de autenticidade. Só que às vezes a pessoa precisa de toda uma desconstrução, né, para desassociar a arte de performar da arte de fingir e de mentir. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a gente usar o que a gente tem, o que é nosso, que nasceu conosco, né? A ideia aqui é entrar no comando, né? É pegar as rédeas da vida, é controlar o que a gente pode. E a performance traz isso pra gente. Eu posso controlar voz, corpo, roteiro, eu posso usar técnicas de persuasão, posso usar a conexão. Você tá no comando do seu espetáculo. E eu gosto de ver cada situação profissional como um espetáculo. Eu venho fazer uma live, é o meu espetáculo. Eu vou fazer uma apresentação ao vivo, é o meu espetáculo. Eu vou fazer uma reunião, é o meu espetáculo. O que eu quero conseguir? Para que serve isso? Por que eu estou fazendo essa reunião? Porque facilmente a gente desliga, desconecta. Quando vê o tempo passou, a oportunidade passou, o negócio não fechou, a pessoa já foi. Performance é mesmo estar totalmente consciente de você. Queria fazer que vocês fizessem um exercício de imaginação rapidinho, que é uma ferramenta super poderosa que a gente usa muito no teatro, graças à imaginação, às grandes personagens que a gente consegue fazer, e que é uma ferramenta que qualquer pessoa pode utilizar, né? E às vezes a gente não explora muito. Então eu queria que vocês construíssem uma personagem e imagina também essa sua melhor versão daqui a 5 anos. Como ela se veste, como ela se move, como é a voz dela, como ela se sente sendo a protagonista da sua própria vida, como é a vida dela, como são os lugares que ela frequenta. Escreve mesmo. Quando eu trabalhava como atriz, eu fazia isso, é trabalho mesmo, dava trabalho, eu escrevi folhas, às vezes, páginas da história da minha personagem, porque aí eu via aquilo e pensava, ok,
eu me aproximava dessa pessoa, eu conhecia essa pessoa. E como empreendedora dá para fazer a mesma coisa. Às vezes eu tenho uma situação desafiante, o que eu preciso para essa situação? Como é essa persona aqui? Aqui ela é confiante, segura, clara, quando é confrontada não fica nervosa, a fisiologia dela é assim, sabe? Então quando a gente faz esse trabalho, usar a imaginação ao nosso favor, a gente está treinando o nosso cérebro para ele fazer o que nós queremos. Então a gente tem que ir ferramentas poderosas. Por isso que às vezes você vê grandes performances, filmes e pensa, nossa, uau, aquela atriz. Que cena! Como é que as pessoas conseguem? Trabalho, criação de personagem, preparar o texto, gestão das emoções, e tudo isso a gente pode fazer também. Só que ela tem que ser maravilhosa. Ela é uma versão de topo, ela é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, é essa persona. E um exercício de construção de personagem rápido, que aqui a gente não tem tempo para aprofundar, mas eu vou dar só umas luzes, tá? Existem 3 perguntas básicas para construir uma personagem numa improvisação, que é bem simples. Quem sou eu, onde estou e o que estou fazendo? Então, a personagem, quem sou eu? Eu sou uma pessoa confiante, autêntica, empática, Onde eu estou? Como é que você vê essa personagem? Que locais que ela frequenta? Ela tá no hotel? Tá no trabalho? Tá no jatinho dela? Onde que ela tá? E o que eu estou fazendo? Responde essas 3 perguntas. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Estou dando a palestra do meu best-seller que eu lancei esse ano no Hotel Meridian. Estou dando uma entrevista no canal internacional sobre a minha empresa. Sei lá. Imagina o que você está fazendo de mais empoderado que pode ser naquele momento. E cria essa persona e cria a imagem dessas circunstâncias. Quanto mais rica for a sua imaginação em detalhes, mais real essa personagem será. Constrói a história dela, não precisa ser a mesma que a tua. A ideia é haver uma ponte entre você e essa personagem, tá? A ideia é você gostar dela. Ela é tudo que você gostaria de ser e acha que ainda não é. Mas esse potencial está dentro de você. É só uma questão da gente desbloquear. Você pode ter uma personagem com as características que você ainda não tem, mas que quer ter. Como? Criando uma aparência de. Dá para criar a aparência antes da gente estar lá. Por exemplo, eu não me sinto confiante, mas você se comporta como uma pessoa confiante. O que uma pessoa confiante faz? Então você já pode fazer isso. Eu tenho medo do confronto. Como é uma personagem que não tem medo do confronto? Que características que ela tem que você pode simular enquanto não se sente pronto? Nossa, já passou tanto tempo! Eu adorava aprofundar nisso com vocês. Só que só dá para aprofundar mais num ambiente de consultoria mesmo. Essa aula, como eu falei, é uma aula mais geral para dar umas luzes, mostrar aqui outros paradigmas, vamos dizer assim. Um beijo grande, gente. Obrigada. Gratidão e nos vemos em brevíssimo. Até já.